Olá, tudo bem? Bem-vindo à Semana Santa 2025. Eu quero deixar aqui registrado e salvo, gravado, as mensagens dessa semana que foram muito bem produzidas. Quero deixar na íntegra cada uma dessas mensagens aqui gravada para vocês, tá bom? Pode ser útil, pode servir para muita gente, inclusive com os textos na tela, na íntegra, igual foram escritas. E o primeiro tema dessa semana especial é a valorização da vida humana. Eu quero iniciar lendo o texto de Mateus capítulo 6, versos 25 e 26, na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Normalmente, esse texto ele é utilizado para enfatizar o perigo quanto à ansiedade excessiva com relação às coisas da vida. E isso não é um uso equivocado, né? Apesar de ser um uso adequado, essa passagem, nesse contexto, há um ponto que pode passar despercebido pelo leitor, que é o valor da vida humana aos olhos de Deus. Somos muito valiosos aos olhos do nosso Deus. No verso 25, Jesus afirma que a vida é mais valiosa do que o alimento e o corpo. Aliás, e o corpo mais valioso do que as vestes. Esse ensino é ilustrado nos versos 28 a 32. No verso 26, Jesus afirma que a vida humana é mais valiosa do que a vida animal. Esse ensino é ilustrado no próprio verso 26, onde Jesus afirma que o Pai Celestial cuida das aves e isso é um sinal de que a vida humana é ainda mais preciosa para Ele. Assim como Mateus 6, 25 e 26, outras passagens dos evangelhos mostram que durante seu ministério terrestre, Jesus tomou tempo para ensinar que as pessoas têm valor, simplesmente por serem pessoas, independente de sua classe social. Os ensinos de Cristo nos evangelhos, assim como os ensinos dos apóstolos nas cartas do Novo Testamento, comprovam que Jesus valorizou até mesmo as classes mais marginalizadas de sua época. Na mensagem de hoje, exploraremos esse assunto em detalhes. O primeiro ponto: Jesus valorizou as crianças. As declarações de Jesus sobre as crianças foram surpreendentes para a sua época. Em Mateus 18, versos 1 a 5, recebendo uma criança em seu colo, ele respondeu à pergunta dos discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus. Ao dizer que os discípulos deviam tornar-se como crianças, Jesus enalteceu o valor delas. Eles deviam ser tão dependentes de Deus quanto uma criança é dependente dos cuidados de seus pais. Mais surpreendente ainda é o fato de que Jesus se identificou com a criança que estava em seu colo, ao dizer: Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Versículo 5. Ao mesmo tempo que essa passagem nos mostra o valor de uma criança aos olhos de Deus, ela também relembra a responsabilidade dos pais quanto ao cuidado e atenção de que uma criança precisa. A ação e o discurso de Jesus nessa passagem são surpreendentes pelo fato de que as crianças não desfrutavam de nenhum status no mundo antigo. Pior do que isso, para um bebê era perigoso ser concebido, na Roma ou na Grécia antigas. Naquele tempo, o aborto era desenfreado. O abandono era praticado normalmente. Era comum que os bebês fracos ou indesejados fossem levados à floresta ou à encosta da montanha para serem devorados por animais ou para morrer de fome, ou para serem apanhados por algum estranho que vagasse pela noite e que os usasse para qualquer fim pervertido que quisesse.
Os pais abandonavam praticamente todos os bebês deformados. Muitos pais abandonavam seus bebês se fossem pobres. Em Mateus 19, versos 13 a 15, encontramos outra surpreendente declaração. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. No versículo 13, somos informados de que os discípulos repreenderam aqueles que estavam trazendo crianças para que Jesus as abençoasse. A Bíblia não menciona a razão para os discípulos agirem dessa forma. Porém, seguramente o fizeram porque pensavam que tomar tempo para abençoar crianças era algo trivial e, portanto, não merecia a atenção de Jesus. O comentário de Jesus no verso 14 mostra que os discípulos estavam errados em sua forma de pensar. De forma branda, as palavras de Jesus soam como uma repreensão aos discípulos. As palavras dos tais é o reino dos céus, no versículo 14, retomam a ideia transmitida em Mateus 18, versos 3 e 4. Essa preocupação de Jesus com as crianças é um lembrete sobre como não apenas os pais, mas todos nós devemos tratar os pequeninos. O segundo ponto, Jesus ele também valorizou as mulheres. Homens judeus, na época de Jesus, costumavam fazer uma oração diária na qual agradeciam a Deus por não terem nascido como gentios, escravos ou mulheres. Portanto, a atitude de Jesus em relação às mulheres é algo absolutamente radical para a sua época. Um importante dicionário bíblico relata que as mulheres não podiam compor o quórum que constituía uma sinagoga. Não se podia contar com elas para recitar o Shema diário ou fazer peregrinações a Jerusalém para as festas principais. Nem há exemplos conhecidos de mulheres lendo a Torá na sinagoga na época de Jesus. Além disso, não há nenhuma evidência de que antes do ministério de Jesus as mulheres judias pudessem ser discípulas de um grande professor, muito menos viajar com tal professor ou ensinar qualquer além de crianças, ou ensinar alguém além de crianças. Num contexto tão restritivo, a relação de Jesus com as mulheres deve ter parecido realmente radical. No mundo greco-romano, as mulheres também eram muito desvalorizadas. Um importante estudioso do Novo Testamento comenta que a Grécia Antiga tinha uma visão tão baixa das mulheres quanto o mais extremo rabino. As mulheres eram vistas como instrumentos a serem usados em vez de indivíduos a serem valorizados. Seu propósito era duplo: produzir filhos saudáveis, ou tornar-se instrumentos de prazer, as cortesãs no caso. E a questão de produzir os filhos, obviamente, era uma prerrogativa ali da mulher, O propósito era da mulher, era com relação às esposas. Não havia padrões morais e os homens gregos se envolviam em todos os tipos de perversão sexual. Na verdade, isso era esperado deles, era comum. Dentro desse contexto, os evangelhos revelam que a maneira como Jesus tratou as mulheres representou uma ruptura radical com os paradigmas de sua época. Em Marcos 5, versos 21 a 43, nessa passagem, Jesus enfatiza a fé natural de uma mulher que sofria por muitos anos com uma hemorragia. Com uma hemorragia. Isso está lá no versículo 34. A fé dela serve como modelo para a fé de Jairo, um líder de sinagoga que havia acabado de receber a notícia da morte de sua filha de 12 anos. Isso está nos versículos 35 e 36. Tal ênfase era incomum entre líderes rabínicos da época de Jesus. Lucas 8, versos 1 a 3, aqui Lucas menciona várias mulheres que acompanhavam Jesus em seu ministério. Não somente elas o acompanhavam, como também davam suporte financeiro à sua missão. Lucas 8, 1 a 3 é o único texto nos evangelhos que apresenta um grupo de mulheres como discípulas de Jesus. Há mulheres na crucifixão, há mulheres na ressurreição, mas nada comparado
a lista que nós encontramos aqui em Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Lucas 10, versos 38 a 42. Essa é uma outra passagem onde Jesus enaltece o papel de Maria como discípula, concedendo-lhe um lugar de aprendizado e proximidade, em contraste com o papel tradicionalmente atribuído às mulheres como meras servas. Obviamente, Jesus não está condenando Marta por tomar iniciativa em atuar na posição de alguém que servia. Ele está questionando suas responsabilidades. Havia espaço para as mulheres no grupo amplo de discípulos de Jesus. Maria se colocou nessa posição e foi elogiada por isso. Também temos Gálatas, capítulo 3, versos 26 ao 28. Aqui há uma declaração de Paulo e é dada uma evidência, e é mais uma evidência de que os apóstolos compreenderam bem os ensinos de Jesus com respeito às mulheres, de forma específica. É o valor da vida humana, de forma geral. Em visível contraste com a oração rabínica feita por homens judeus, aquela que nós falamos há pouco, Paulo afirma: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Jesus também valorizou outras camadas fragilizadas, marginalizadas da sociedade. Uma delas são os idosos. Em seu ministério terrestre, Jesus ratificou a validade dos 10 mandamentos na era cristã, fazendo referência ao Decálogo por meio de alusões e citações. Mateus, Marcos e Lucas registram uma importante citação de Jesus do 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Da mesma forma, Paulo cita esse mandamento em Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Ellen White comenta: o 5º mandamento exige que os filhos não somente demonstrem respeito, submissão e obediência aos seus progenitores, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem suas preocupações, zelem por seu nome e os socorram e consolem na velhice. Patriarcas e Profetas, páginas 258 e 259. Seguramente, esse mandamento fez muita diferença na vida de idosos na época de Jesus e continua fazendo a diferença até hoje. Outra classe que Jesus protegeu, valorizou, foram os escravos. Nos evangelhos, Jesus se referiu ao sistema de escravidão de sua época apenas para fins de ilustração. Porém, ele enfatizou a necessidade de amar as pessoas indistintamente, até mesmo os inimigos. Foi Paulo que desenvolveu o assunto em suas cartas. Ele ensinou que em Cristo as diferenças sociais, étnicas e econômicas não existem. Em sua carta a Filemon, um rico dono de escravos, Paulo o instruiu a receber Onésimo, um escravo fugitivo, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Isso está em Filemon, verso 16. Desse modo, Paulo deixa claro que as conexões entre as pessoas, conforme estabelecidas pelo cristianismo, são o que deve nortear nossos relacionamentos neste mundo. Os primeiros cristãos toleravam a escravidão, mas ensinavam que todo ser humano devia ser tratado com dignidade. A esse respeito, o seguinte comentário é útil. Se a igreja tivesse desaprovado totalmente a escravidão, o evangelho não teria se difundido como aconteceu na igreja primitiva. Com o evangelho já difundido, as sementes para o fim da escravidão foram plantadas. Logo, com a reforma do coração, ao longo do tempo, o cristianismo reformou a ordem social. Um outro grupo eram os combates, aqueles que combatiam com gladiadores, e outros jogos em Roma. Os espetáculos com gladiadores na Roma antiga e outros jogos sangrentos são vívidos exemplos de como a vida humana era desvalorizada no mundo antigo. Os combates de gladiadores podiam ocorrer no teatro ou circo,
mas seu verdadeiro lar era o anfiteatro, uma estrutura elíptica ou circular com assentos para espectadores ao redor da arena. Vários entretenimentos ocorriam no anfiteatro. Criminosos de baixo status, homens, mulheres e crianças eram arrastados para a arena como parte do entretenimento do dia, para serem espancados até a morte e comidos por animais. Nada revela a psique romana mais claramente do que o Venátio, com sua completa brutalidade contra humanos e animais. A escala do massacre dos animais é quase inacreditável, e o número de humanos que morreram dessa forma é provavelmente similar. O Venátio era um espetáculo que envolvia luta contra animais selvagens, leões, ursos, touros. A carnificina divertia a audiência romana, insaciável por derramamento de sangue. Paulo faz referência a esses jogos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, ao dizer: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Como não há qualquer evidência bíblica ou extra-bíblica de que Paulo tenha lutado nesse tipo de espetáculo, é melhor tomar sua afirmação de forma figurativa. A ideia é que, se Paulo tivesse enfrentado uma situação tão perigosa como essa, ele teria entrado na arena unicamente com a esperança da ressurreição. Isso sugere que quem entrava na arena para lutar contra feras não saía vivo de lá. É muito provável que Paulo tenha usado o termo feras para referir-se metaforicamente aos inimigos do evangelho que se opuseram a ele em Éfeso. Isso é uma evidência de que o apóstolo via esses jogos em Roma de forma muito negativa. A história nos dá evidência de que, quando o cristianismo começou a se disseminar no Império Romano, os torneios de gladiadores praticamente cessaram. É o poder do evangelho, né? Mudando a vida, o coração, o pensamento das pessoas. Concluindo aqui, indo para a conclusão. Quando alguém diz que Jesus dividiu a história em duas metades, isso não se trata de mero clichê. A vida de Jesus e seus ensinos não apenas mudaram completamente o rumo da história humana, mas também colocaram o valor da vida humana na perspectiva correta. A cruz de Cristo é o símbolo máximo do valor da existência humana para Deus. Se a vida humana não tivesse valor, não seria necessário pagar o imenso preço que Cristo pagou por nosso resgate. Não surpreende que Paulo enalteceu tanto a mensagem da cruz como o poder de Deus para a nossa salvação. Louvemos a Deus diariamente por esse amor tão grande e, em resposta, entreguemo-nos a Ele, amando-o e servindo com todo o nosso coração. Que mensagem, né? Que mensagem! Quanta transformação! Cristo realmente dividiu a história em duas partes, valorizou pessoas que eram marginalizadas, que estavam à parte da sociedade, né? Esse é o nosso Deus, que nos valoriza, independente de classe social, cor da pele, não interessa se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, Ele valoriza a todos. Que Ele nos abençoe, né? Para cada vez mais também valorizarmos o grande amor que Ele tem para com cada um de nós. Deus abençoe você. Forte abraço.